Oi, Gabriel. Oi para você que está assistindo da sua casa, a TV Câmara. Muito prazer. Eu sou Mariana Meira e a partir de agora sou eu que te faço companhia no Giro Ambiental. A gente começa com a notícia de um garimpo ilegal em terras indígenas Yanomami, que foi identificada pela Polícia Federal na última semana. A operação detectou ao menos 20 pistas de pouso clandestinas e estima que haja cerca de 20 mil garimpeiros atuando no local. De acordo com a corporação, a expansão da atividade mineradora irregular na região teria contribuído para a degradação ambiental de quase 6 mil hectares, verificada entre os anos de 2018 e 2020 na reserva. A Polícia Federal mira os pilotos dos aviões que seriam responsáveis pelo frete de pessoas e de insumos que viabilizariam a extração ilegal do minério. E também busca os suspeitos de explorarem diretamente o garimpo na região e indica ainda outro problema grave de saúde pública, que o transporte e permanência de garimpeiros na região estariam relacionados com a infecção e morte de milhares de indígenas em razão da pandemia do novo coronavírus. Agentes cumprem 10 mandados de busca e apreensão em Boa Vista, Roraima, em Alto Alegre e Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E a Fundação José Pedro de Oliveira está com inscrições abertas para as visitas autoguiadas da área Mata de Santa Genebra, aqui em Campinas. As visitas vão acontecer durante o mês de fevereiro, com 2 opções de roteiros: a caminhada para o Laguinho de Sanã ou pela trilha do Jatobá. Qualquer pessoa pode participar, viu? Exceto grupos de risco para coronavírus. E mesmo para quem for, só vale com todos os cuidados, ok? Aferição de temperatura, distanciamento mínimo de 1,5 m e álcool gel, muito álcool gel nas mãos. Com toda a precaução, então, é só separar o repelente, o seu boné e roupas confortáveis para o passeio e correr para garantir uma vaga, porque as vagas são limitadas. Para se inscrever, basta entrar no site da Fundação, que aparece aqui na tela para você. Vamos ao tema de hoje do Giro Ambiental e para isso eu vou lá para os Estados Unidos, porque o presidente eleito Joe Biden parece não ter uma relação muito amigável com o Brasil quando o assunto é meio ambiente. Ele tem citado o Brasil desde março, no ano passado, quando, ainda na gestão do ex-presidente Donald Trump, começou a demonstrar o meio ambiente como uma de suas principais bandeiras, ou seja, com uma prioridade diferente em relação ao governo anterior. E fez uma promessa de investir 20 bilhões de dólares para diminuir as queimadas na Amazônia. Ele criticou publicamente o desmatamento na floresta amazônica e a falta de ações de proteção ambiental e chegou ainda a ameaçar, abre aspas, consequências econômicas significativas, fecha aspas, caso o Brasil não controlasse a destruição dessa região. Assunto para conversar com o nosso convidado de hoje, o Dr. Rodrigo Bordalo, que é advogado, especialista em direito ambiental, professor universitário e autor de várias obras publicadas, a última delas lançada em 2019, que é um Manual do Direito Ambiental. Doutor, alguns especialistas dizem, na verdade, que esse conflito entre governos norte-americano e brasileiro, que essa ameaça do Joe Biden não causaria uma relação tão hostil assim, e sim que entre o Brasil e os Estados Unidos fariam uma espécie de relação diplomática para lidar com essas disparidades de visões ambientais. Essa é a sua opinião? A gente corre o risco de deixar essas relações ainda mais quentes ou a gente vai seguir na diplomacia entre Brasil e Estados Unidos? Bom, boa tarde, Mariana. Boa tarde à nossa audiência. É uma satisfação participar aqui da TV Câmara de Campinas, uma alegria participar desse programa Giro Ambiental. E você fez uma introdução muito boa, Mariana, na medida em que há, de fato, uma ruptura da gestão do atual presidente dos Estados Unidos, que é totalmente diferente da gestão do ex-presidente Trump, na medida em que o atual presidente ele vem adotando como política pública de protagonismo em seu governo a questão ambiental. E isso já vem gerando, desde o tempo em que ele era candidato à presidência dos Estados Unidos, uma espécie de atrito com o governo brasileiro
com a presidência da República aqui do Brasil, por conta aí dessa disparidade da política ambiental brasileira. Então, a nossa agenda aqui era uma agenda mais afinada com o presidente anterior, que se baseava no negacionismo, que se baseava em políticas públicas anticlimáticas. Isso gerou uma espécie de atrito. Então, a nossa perspectiva é de que vai haver um alinhamento, ou deve haver um alinhamento com o atual governo, inclusive sob a perspectiva econômica, porque há uma pressão internacional em relação ao Brasil para a diminuição do desmatamento. Então, isso é um próprio dilema do nosso país em relação ao próprio desenvolvimento da economia pós-pandemia. Doutor, existe um evento muito específico e muito esperado que está previsto para acontecer esse ano, em que inclusive passou por uma mudança de local e um adiamento, que é a Conferência do Clima, promovida pela Organização das Nações Unidas, a ONU. E esse é um evento importantíssimo, né, na agenda internacional, e especificamente nessa edição, que é a COP26, que celebra os 5 anos do Tratado de Paris, que obriga os países a reduzirem as emissões de carbono para limitar o aquecimento global em menos de 2 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. E aí, doutor, é aquela coisa, né? 80 países, mais a União Europeia, devem fazer parte desse encontro para pensar em políticas públicas, menos o Brasil. Não fomos convidados porque, de acordo com a organização, a nossa proposta de redução de emissão de gases não é suficiente para que a gente realmente atinja essa meta de não permitir que o aquecimento global se acelere. Qual é o peso, doutor, o peso negativo do Brasil, que abriga a floresta amazônica, esse território que abriga 59% do que é o Brasil, 8 estados brasileiros, da gente ficar de fora desse evento? O que pode acontecer? Qual é o peso disso? Bom, Mariana, como você bem colocou, é um peso extremamente negativo. A gente vem ouvindo bastante ao longo dos últimos meses que a imagem do Brasil, o Brasil vem se tornando um pária internacional, sobretudo em relação a essa questão climática. E lembrando que a palavra pária, ela significa alguém que está excluído, alguém que está à margem de algum contexto. E é o que a gente está observando exatamente no âmbito da questão ambiental brasileira. Ou seja, nós estamos excluídos da política internacional que vem tomando medidas para efetivamente reduzir a emissão de carbono, que vem contribuindo, evidentemente, com o aquecimento global. E essa é uma questão de sobrevivência, de colocar o homem a serviço do meio ambiente. Então, a gente percebe exatamente nesse contexto um aspecto muito negativo do papel do Brasil. Mariana, eu sou otimista e eu entendo que, como o COP26 vai ser realizado somente no final do ano, em novembro, lá na Escócia, eu acredito que o Brasil, dependendo da postura que vai adotar esse ano, ele possa ser aí reintroduzido nesse debate importantíssimo que é o debate ambiental. Esse é o desejo do Ministério do Meio Ambiente, que está tentando recorrer, né? O governo brasileiro está aí tentando correr atrás do prejuízo e, quem sabe, fazer parte dessa conferência, o que seria muito bom. Doutor, uma coisa importante da gente destacar é que, apesar desses movimentos tramitarem entre as esferas internacionais, quem perde muito é a população, né? É a gente que está habitando esse planeta, que está nas mãos dos governantes, e daí a importância da gente manter o debate. Então, quero encerrar a nossa entrevista te perguntando qual é a sua opinião sobre o papel do cidadão, porque a gente gostaria de ter alguns cenários possíveis, não sabemos quais são, se você quiser explicar para a gente alguns cenários possíveis a partir de agora, mas o papel do cidadão em manter a reflexão, manter o debate nas escolas, aqui na Câmara Municipal também, eu, você, todos nós aqui, o que a gente pode fazer para tornar o nosso mundo melhor no meio ambiente? Bom, é importante colocar essa questão, Mariana, muito importante, que há sim um protagonismo do cidadão em relação à influência na política pública ambiental. O cidadão é um ator importante para uma efetiva concretização dessa política, seja por meio de iniciativa de projeto de lei, seja por meio de pressão em relação aos nossos governantes,
seja por meio de atuação concreta na área ambiental, nós podemos contribuir efetivamente para o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, existem vários papéis que o cidadão pode, de maneira legítima, assumir nesse contexto. E eu costumo ser otimista, ou seja, eu entendo que o melhor cenário possível no atual governo é haver um alinhamento com os Estados Unidos. Não dá para mais considerar aquele panorama que nós observamos em 2019 e 2020 de uma política anticlimática que despreza os elementos ambientais. Isso não é mais possível. Então, eu vejo que haverá um alinhamento em menor ou maior grau com o governo norte-americano. Assim esperamos. Doutor, muito obrigada pela sua entrevista. Nosso tempo é curto, mas a gente sempre traz esses assuntos aqui na TV Câmara para estimular a população a continuar pensando em políticas públicas e como a gente pode mudar um pouquinho nosso mundo. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, muito obrigado. E a gente encerra essa edição mostrando a fofura desse filhote de panda, que é uma fêmea de apenas 6 meses de vida que gostou tanto da companhia em um zoológico em que ela estava, na Coreia do Sul, que não queria mais soltar a perna do funcionário que foi cuidar dela. O vídeo já passa de 5 milhões de visualizações no YouTube. Que coisa mais linda, né? O Giro Ambiental fica por aqui, mas eu volto a te ver na sexta-feira que vem. Um bom fim de semana e até lá! Tchau!